Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro do nosso curso 360. Hoje chegamos ao encontro de número 4, onde começamos a falar sobre a teoria da firma, ou seja, um modelo que tenta estudar, prever, entender, compreender o comportamento das firmas. Nós já falamos sobre consumidores, já falamos sobre elasticidade, sobre impostos, sobre oferta e demanda, e agora chega o momento de falar sobre firmas. A gente começa a falar sobre firmas hoje, não esgota o tema no encontro de hoje. Teoria da firma é um tema muito frequente no concurso de admissão à carreira diplomática, então é extremamente importante a gente ter atenção em relação a ele, ok? Nós vamos partir da premissa, em nosso modelo, aqui a gente está estudando um modelo, que as firmas são maximizadoras de lucros. Então, se você estiver analisando uma firma que não está maximizando lucros, é claro que o nosso modelo não vai explicar o comportamento dela, tá? Então vamos para lá, gente, olha lá. Então vamos começar aqui a nossa discussão. O nosso tema de hoje é a teoria da firma. Teoria da firma. Teoria da firma. A teoria da firma, ela parte da premissa, né, de que as firmas são maximizadoras de lucros. Maximizadoras de lucros. Então, cuidado. A firma não é maximizadora de receita, tá? Ela topa ter uma receita menor. Ela topa ter uma receita menor se o lucro dela for maior. E ela também não é minimizadora de custos. Ela topa ter custos maiores se o lucro dela também for maior. Então, o objetivo da firma não é maximizar receita, o objetivo da firma não é minimizar custos, o objetivo da firma é maximizar lucros. E lucros são a distância entre receita total e custo total. Tá? Então, o lucro é a distância entre a receita total e o custo total. Então, o objetivo da firma é maximizar essa distância. Esse é o objetivo. Então, eu topo uma redução de receita se o meu lucro for maior. Eu topo um aumento de custos se o meu lucro também for maior. Então, quando nós estamos falando de teoria da firma, na teoria da firma, o objetivo das firmas é a maximização de lucros. É a maximização de lucros, é a maximização da distância entre receita total e custo total. Receita total para nós, a partir de agora, é preço vezes quantidade. Então, é preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade. Já o custo total é o custo fixo mais o custo variável. O custo fixo é aquele que será o mesmo independentemente da quantidade produzida. Exemplo, imagina que você tem um escritório e você paga um aluguel na sua sala comercial, no seu escritório. Isso é um custo fixo. A sala ela pode passar o mês inteiro fechada e você vai pagar aquele valor de aluguel. A sala pode passar o mês inteiro funcionando a pleno vapor e você vai pagar o mesmo valor de aluguel. Então, o aluguel é um ótimo exemplo de custo fixo, assim como também o IPTU, assim como todas aquelas despesas que a empresa tem que pagar produzindo ou não. Se o nível de produção for 0 ou se o nível de produção for 1.000, o valor do custo fixo é exatamente o mesmo. Já o custo variável, como o próprio nome sugere, é aquele que varia de acordo com a quantidade produzida. Então, se você não produzir nada, o custo variável será 0. Se você não produzir nada, o custo variável será 0. Tá? E o custo variável vai aumentando de acordo com a quantidade de bens e serviços que você vai produzir. Tá? Então, esses são conceitos extremamente importantes que aparecem aqui na nossa discussão e que, aliás, vão aparecer em vários momentos eles estarão presentes. Então, tá aqui, gente. Esse é o nosso ponto de partida, o nosso estágio inicial. E alguns outros conceitos também vão ser bastante
bastante importantes e vão aparecer aqui em vários momentos no nosso curso, como por exemplo, receita total média. Receita total média nada mais é do que a receita total na média, quanto cada unidade na média me gera de receita total. Receita total média nada mais é do que receita total dividido pela quantidade produzida. Nós teremos também o custo total médio, quanto na média cada unidade me gera de custo. E aí nós teremos custo total dividido pela quantidade produzida. Teremos também o custo fixo médio. Custo fixo médio, que será igual ao custo fixo dividido pela quantidade produzida. O custo variável médio, que vai ser o custo variável dividido pela quantidade produzida. Tá? Então, temos aí essa série de conceitos médios, onde você está tirando a média. Temos a receita total média, que é a receita total dividido pela quantidade. Temos o custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade. O custo total médio também pode ser chamado simplesmente de custo médio. Temos o custo fixo médio, que é o custo fixo dividido pela quantidade. Temos o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade. Tudo bem? Mais dois conceitos importantes que vão aparecer, e aqui eles são apresentados a nós. Receita marginal. Receita marginal, que vai ser o incremento na receita total, na RT, gerado por uma unidade adicional, né? Então, uma unidade adicional, uma unidade na margem, quanto ela me gera, quanto ela incrementa a minha receita total. E temos aqui também o custo marginal. O custo marginal, que é o incremento, é o mesmo raciocínio, só que para o custo, né? Então, é o incremento no custo total de uma unidade adicional. Quer dizer, quanto uma unidade a mais aumenta o custo da minha empresa. Esses são conceitos importantes que serão utilizados aqui ao longo da nossa discussão. Tá? Então, essa parte inicial do nosso encontro de hoje, ela está dedicada à apresentação de uma série de conceitos que aos poucos vão ser utilizados por nós na construção do modelo que vai diagnosticar, entender, compreender o funcionamento das firmas. Então, eu estou apresentando aqui uma série de conceitos, a apresentação ainda não acabou, nós falaremos de mais conceitos a partir de agora, tá? Mais conceitos serão apresentados a partir de agora. Olha lá, então vimos aqui maximização de lucros, vimos os conceitos médios e dois conceitos marginais, a receita marginal e o custo marginal. Então, os conceitos que foram apresentados aqui, receita total média, custo total médio, custo fixo médio, custo variável médio, receita marginal e custo marginal. Tudo bem? Todos esses conceitos aí apresentados a nós. Todos esses conceitos apresentados a nós. Tudo bem, gente? Tranquilo? Avançando um pouquinho, vamos falar de horizontes. Horizontes temporais de análise. Né? Como é que vai funcionar os horizontes temporais de análise? Continuamos aqui nesse segmento da nossa aula, onde nós estamos fazendo apresentações de conceitos. Então, temos os horizontes. Em economia, nós temos basicamente três horizontes. Temos o curtíssimo prazo, em primeiro lugar. O curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo é o período de tempo onde nós temos todos os insumos são fixos. Quer dizer, eu não tenho como mexer na quantidade de nenhum insumo de produção. Eu não tenho como mexer na quantidade de capital, eu não tenho como mexer na quantidade de trabalho, eu não tenho como mexer em nada. Em nada. Tá?
Então, no curtíssimo prazo, eu não consigo mexer em nada. O curtíssimo prazo pode variar de empresa para empresa, pode variar de setor para setor. No caso do Brasil, o curtíssimo prazo normalmente ele é associado ao período de 0 a 1 mês. Porque no período de 0 a 1 mês você não consegue mexer na quantidade de máquinas, de equipamentos, você não consegue mexer no tamanho da sua sala comercial, no tamanho da sua indústria. Você não consegue dispensar pessoas porque você tem que pagar o aviso prévio. Você não consegue contratar pessoas porque tem todo um processo de contratação. Então, de 0 a 1 mês é uma boa referência para você considerar que é o curtíssimo prazo. Então, o curtíssimo prazo é o período de tempo onde eu não consigo mexer na quantidade de nenhum insumo, de nenhum fator de produção. Eu não consigo mexer na quantidade de nenhum insumo, de nenhum fator de produção. Voltando para lá, então, depois do curtíssimo prazo, nós temos o curto prazo. O curto prazo é o período de tempo onde nós temos pelo menos um insumo fixo e pelo menos um insumo variável. Tá? Então, pelo menos um insumo com a dotação fixa, que não pode ser alterada, e pelo menos um insumo variável, que pode ter a sua dotação alterada. Eu vou dar um exemplo depois que eu concluir aqui, e acho que vai ficar até um pouco mais claro. E em terceiro lugar, nós temos o longo prazo. O longo prazo é o período de tempo onde todos os insumos são variáveis. Nenhum insumo é fixo. Tá? Então, todos os insumos são variáveis. Todos os insumos são variáveis. Todos os insumos são variáveis. Então, nós temos aqui uma bateria de conceitos que estão sendo apresentados para nós, que serão utilizados ao longo de nossa análise. E agora deixa eu colocar até como exemplo, né? Deixa eu até colocar como exemplo como é que funciona essa questão dos horizontes temporais de análise. Imagina que eu tenho uma empresa, tá? E a minha empresa funciona da seguinte forma. Ela utiliza dois insumos, capital e trabalho. De 0, aliás, deixa eu até recuar aqui, de 0 até 1 mês, eu não consigo mexer na quantidade de capital, de máquinas e equipamentos, e eu não consigo mexer na quantidade de trabalho. Então, de 0 a 1 mês, eu posso classificar como sendo o curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. De 1 mês até 6 meses, eu consigo mexer na quantidade de trabalho, mas não consigo mexer na quantidade de capital, porque se eu quiser comprar uma máquina nova, ela vai levar pelo menos 6 meses para ser operacional. Então, de 1 até 6 meses, eu consigo mexer na quantidade de trabalho, mas não consigo mexer na quantidade de capital. E de 6 meses em diante, eu consigo mexer tanto na quantidade de capital, quanto na quantidade de trabalho. Então, não há nenhum exagero em dizer que nós temos aqui 3 momentos distintos na vida desta firma. Nós temos o curtíssimo prazo que é o período de tempo onde todos os insumos são fixos. Eu tenho o curto prazo, período onde pelo menos um insumo é fixo e pelo menos um insumo é variável. E tenho o longo prazo, onde todos os insumos têm a sua dotação variável. Então, de 0 a 1 mês, para esta empresa, nós estaríamos no curtíssimo prazo. De 1 mês a 6 meses, no curto prazo. De 6 meses em diante, no longo prazo. Tá claro, gente? Então, de 6 meses em diante, nós estaríamos no longo prazo e nós poderíamos mexer na quantidade de todos os fatores de produção. De todos os fatores de produção. Então, no longo prazo, eu posso fazer todas as correções que eu considere necessárias, tá? Todas as correções que eu considere necessárias, porque eu posso mexer na quantidade de todos os fatores de produção. Tá legal, gente? Posso mexer na quantidade de todos os fatores de produção. Então, a gente está falando de um processo onde, na prática, nós tivemos aqui os diferentes horizontes temporais. Os diferentes horizontes temporais sendo analisados
aqui na nossa estrutura. Então, nós temos de 0 a 1 mês, de 1 mês a 6 meses e de 6 meses em diante. Agora, vamos falar de outros conceitos. Nós temos aqui as chamadas economias de escala. Economias de escala. Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Economias de escala. Então, no caso das... Caramba, tá falhando aqui. Economias de escala. Deixa eu reescrever aqui, para ficar bem claro. Então, nós temos as economias de escala. Economias de escala acontecem quando eu aumento a produção e, ao aumentar a produção, o custo médio ele cai. Tá? Então, eu aumento a produção e o custo médio da minha empresa ele cai, cada unidade vai ficando mais barata. E nós temos também as deseconomias de escala, que é o contrário. Deseconomias de escala. Deseconomias de escala acontecem quando eu aumento a produção e o custo médio ele sobe. E o custo médio ele sobe. Então, eu aumento a produção e o custo médio sobe. Via de regra, as empresas funcionam da seguinte forma, em termos de economias e deseconomias de escala. Você tem aqui a quantidade produzida e você tem aqui o custo. Então, você tem a quantidade produzida e o custo. Nós temos, no início, conforme eu vou aumentando a quantidade produzida, conforme eu vou aumentando o quê? O custo médio ele vai caindo. Isso acontece porque a firma vai diluindo o custo fixo, né? O custo do aluguel, o custo do condomínio, o custo do IPTU, ele vai sendo diluído. A firma atinge um ponto que é a chamada escala ótima, que é justamente quando o custo é mínimo, o custo médio é mínimo. E deste ponto em diante, o custo médio, ou o custo total médio, que é a mesma coisa, ele começa a subir. Então, em termos de firmas, via de regra, o comportamento é esse que nós temos aqui. Então, nós temos, do lado esquerdo, as chamadas economias de escala. Então, a firma começa com economias de escala. Todas as firmas começam com economias de escala. Daquele ponto em diante, nós passamos a ter deseconomias de escala. Nós passamos a ter deseconomias de escala. Tá legal? Então, daquele ponto em diante, nós passamos a ter deseconomias de escala. Tudo bem? Então, a gente está falando de uma estrutura onde, na prática, nós temos economias de escala num primeiro momento e deseconomia de escala num segundo momento. Tá legal? Então, a gente está falando de uma empresa qualquer, onde nós temos aqui essa estrutura. E temos uma escala ótima também, né, que é justamente o ponto aqui onde o custo médio é mínimo. O custo médio é mínimo. Cuidado, tá, gente? Escala ótima é custo mínimo. Custo mínimo não quer dizer necessariamente lucro máximo. Tudo bem? Então, temos aí as economias de escala e as deseconomias de escala. Economias de escala que acontecem quando eu aumento a produção e o custo médio cai. Deseconomias de escala quando eu aumento a produção e o custo médio ele sobe. Via de regra, as empresas funcionam desta forma. Então, no primeiro momento, eu vou aumentando a produção e o custo médio vai caindo, porque na prática o custo fixo vai sendo diluído. Atinge-se uma escala ótima e daquele ponto em diante, o custo médio ele começa a subir. Tá legal? Ok? Então a gente está falando
Então, a gente está falando de como as empresas vão funcionando na prática. Tá? Então, a gente está falando de uma estrutura como essa aqui. Bom, então eu aumentei a produção e o custo médio cai, e depois eu aumentei a produção e o custo médio ele sobe. Tá claro, gente? Um outro conceito que a gente pode olhar aqui são os chamados rendimentos de escala, que aí são um pouquinho diferentes. Nós temos os chamados rendimentos crescentes de escala. Rendimentos crescentes de escala acontecem quando eu aumento todos os fatores, todos, tá? Numa determinada proporção, e como consequência, nós temos um aumento mais do que proporcional da produção. Ou seja, imagina que eu dobrei todos os fatores de produção e a produção mais do que dobrou. Aí eu estou diante de rendimentos crescentes de escala. Então, estarei diante de rendimentos crescentes de escala quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta mais do que proporcionalmente. Nós podemos ter também os chamados rendimentos constantes de escala. E os rendimentos constantes de escala, que é uma segunda possibilidade que a firma pode estar enfrentando, um segundo cenário que a firma pode estar enfrentando. Então, são os rendimentos constantes de escala. Os rendimentos constantes de escala acontecem quando eu aumento todos os fatores numa determinada proporção. Então, eu aumento todos os fatores numa determinada proporção e eu vou ter um aumento proporcional da produção. Eu vou ter um aumento proporcional da produção. Tá? Eu vou ter um aumento proporcional da produção. E um terceiro e último cenário, onde eu posso estar diante de uma situação onde a empresa apresenta rendimentos decrescentes de escala. Rendimentos decrescentes de escala, que acontecem quando eu aumento todos os fatores numa determinada proporção. Por exemplo, eu dobro todos os fatores. E a consequência é um aumento da produção menos do que proporcional. Então, menos do que proporcional da produção. Então, um aumento menos do que proporcional da produção. Então, são três cenários distintos. Eu tenho os rendimentos crescentes de escala, eu tenho os rendimentos constantes de escala e eu tenho os rendimentos decrescentes de escala. Tá legal? Então, rendimentos crescentes de escala, eu aumento todos os fatores numa determinada proporção e a produção aumenta mais do que proporcionalmente. Rendimentos constantes de escala, eu aumento todos os fatores numa determinada proporção e a produção aumenta na mesma proporção. Então, eu aumentei todos os fatores em 50%, por exemplo, e a produção aumentou exatamente 50%. E os rendimentos decrescentes de escala, onde eu aumento todos os fatores numa determinada proporção, 50%, por exemplo, e a produção aumenta menos do que 50%, a produção aumenta menos do que proporcionalmente. Então, eu posso estar diante de rendimentos crescentes de escala, rendimentos constantes de escala ou rendimentos decrescentes de escala. Tá? São conceitos aqui apresentados. Então, olha só para a gente não perder aqui o foco. A gente está analisando a teoria da firma, a gente está na parte inicial, onde uma série de conceitos estão sendo apresentados. Vimos que a firma é uma maximizadora de lucros, ela não é uma maximizadora de receita, ela não é uma minimizadora de custos. Lucro é buscar a maximização da distância entre receita e custo. Tá legal? Receita total é preço vezes quantidade. Custo total é custo fixo mais custo variável. O custo fixo é aquele que varia de acordo com a quantidade produzida. O custo variável é aquele que não varia de acordo com a quantidade produzida.
Temos aí a receita total média, que é a receita total dividido pela quantidade, custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade, custo fixo médio, que é o custo fixo dividido pela quantidade, custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade. Temos a receita marginal, que é o incremento na receita total gerado por uma unidade adicional, por uma unidade incremental. Tá? Temos o custo marginal, que é o incremento no custo total gerado por uma unidade adicional. Temos os horizontes temporais de análise, vimos o curtíssimo prazo, o curto prazo e o longo prazo. Curtíssimo prazo, todos os insumos são fixos, nenhum deles pode ter a sua quantidade aumentada ou diminuída. O curto prazo, pelo menos um insumo é fixo, pelo menos um insumo é variável. Longo prazo, todos os insumos são variáveis. E avançando um pouquinho, vimos economias de escala, você aumenta a produção e o custo médio cai. Deseconomias de escala, o cenário onde a produção aumenta e o custo médio sobe. As empresas, via de regra, começam com economias de escala, atingem uma escala ótima e daquele ponto em diante começam a ter deseconomias de escala conforme elas continuam aumentando a produção. E por último, vimos os 3 cenários de rendimentos de escala. Rendimentos de escala podem ser crescentes, decrescentes ou constantes. Eles são crescentes quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta mais do que proporcionalmente. Eles podem ser constantes quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta na mesma proporção. E eles podem ser decrescentes quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta menos do que proporcionalmente. E um último aqui para encerrar esse segmento de conceitos, nós temos as chamadas economias de escopo e deseconomias de escopo. Então, nós temos economias de escopo, que acontecem quando o custo total de se produzir 2 produtos diferentes juntos é menor do que o custo total de se produzir esses mesmos 2 produtos separadamente. Exemplo, você pode pensar em caminhões e ônibus. É mais barato produzir na mesma fábrica, é mais barato produzir na mesma estrutura produtiva, porque você tem uma série de sinergias, uma série de economias. Você usa o mesmo mecânico, você usa o mesmo pneu, você usa o mesmo chassi. Isso acontece também muito na indústria química. Né, você produz vários produtos na mesma planta, porque vários insumos são os mesmos, o químico vai ser o mesmo, e você acaba tendo uma série de economias por conta disso. Nós temos também o contrário, nós temos as chamadas deseconomias de escopo. Deseconomias de escopo. As deseconomias de escopo acontecem quando o custo total de se produzir esses 2 produtos juntos é maior do que o custo total de se produzir esses mesmos 2 produtos separados. Tá? O custo total de se produzir juntos é maior do que o custo total de se produzir separados. Bom, isso acontece quando você está diante, por exemplo, de uma fábrica de caminhões e carros e automóveis. A mesma empresa vai ter plantas diferentes, porque afinal são 2 produtos tão diferentes, tão distintos, que vai ser uma bateção de cabeça enorme se eles forem produzidos no mesmo lugar. Então, o custo total acaba sendo menor se eles forem produzidos separados do que se eles forem produzidos juntos. Então, nós estamos falando aqui nesse segmento de 3 conceitos diferentes. Uma coisa são as economias de escala, outra coisa são os rendimentos de escala e uma terceira coisa são as economias de escopo. Economias de escala acontecem quando eu aumento a produção e o custo médio cai. Deseconomias de escala acontecem quando eu aumento a produção e o custo médio sobe. Rendimentos crescentes de escala acontecem quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta mais do que proporcionalmente. Rendimentos constantes de escala acontecem quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta na mesma proporção.
E rendimentos decrescentes de escala acontecem quando eu aumento todos os fatores de produção numa determinada proporção e a produção aumenta menos do que proporcionalmente. E por último, economias de escopo acontecem quando produzir dois produtos juntos é mais barato do que produzi-los separadamente. E deseconomias de escopo acontecem quando produzir dois produtos separados é mais barato do que produzir os mesmos dois produtos juntos. Ok? Voltando para cá, agora eu quero fazer uma análise prática de uma empresa. Vamos considerar aqui uma empresa, então. Eu tenho aqui uma fábrica qualquer. E a minha fábrica, ela está no curto prazo. Então, eu tenho uma fábrica de sapatos, por exemplo, e eu estou num horizonte de curto prazo. Horizonte de curto prazo porque eu consigo mexer na quantidade de trabalho, mas não consigo mexer na quantidade de capital. Então, se eu quiser produzir mais, se a minha fábrica de sapatos quiser produzir mais, ou se o meu escritório de contabilidade quiser produzir mais, ou se a minha consultoria quiser produzir mais, eu vou ter que contratar mais gente, porque a dotação de capital ela vai continuar constante. A quantidade de máquinas da minha fábrica vai continuar constante, o meu escritório vai continuar do mesmo tamanho. Se eu quiser aumentar a produção, então, do meu escritório, eu vou precisar contratar mais gente. Então, eu quero aumentar a produção e, para aumentar a produção, eu quero contratar mais gente, que, aliás, no curto prazo é a única alternativa que eu tenho. Então, eu tenho um insumo que está fixo e eu tenho um insumo que está variável. Eu vou contratar mais gente. E, ao contratar mais gente, as pessoas que vão ingressando no meu escritório, ou as pessoas que vão ingressando na minha equipe de trabalho, você também pode até pensar num núcleo ainda menor, a tendência é que essas pessoas agreguem a produção total cada vez menos ou cada vez mais. A tendência é que essas pessoas agreguem a produção total cada vez menos. A tendência é que essas pessoas agreguem a produção total cada vez menos. Tá? Então, se você tem uma empresa e você vai contratando mais gente para aquela empresa, é natural que as pessoas adicionalmente contratadas agreguem a produção total cada vez menos. Se você tem uma equipe que já tem 3 pessoas e você contrata uma quarta, uma quinta pessoa para a equipe, a quarta, a quinta pessoa para a equipe vão agregar menos do que as anteriores haviam agregado. Isso se chama Lei dos Rendimentos Decrescentes. Segundo a Lei dos Rendimentos Decrescentes, se você tem um insumo fixo e um insumo variável, ao ter a sua dotação aumentada, apresentará rendimentos decrescentes, ou seja, agregará a produção total cada vez menos. Agregará a produção total cada vez menos. Então, olha só, gente, vamos para cá. Então, eu estou considerando aqui a minha análise, que a minha empresa está no curto prazo. Então, nós temos a quantidade de capital fixa e a quantidade de trabalho variável. Então, nós temos aqui quantidade de trabalho, QL, Q-Labor, tá? K de capital, L de labor, K de capital, L de trabalho. E aqui nós temos a produção total da minha empresa. Tá legal? E o que acontece? Conforme eu vou aumentando o número de trabalhadores, num primeiro momento a produção ela pode até crescer bastante, mas via de regra ela vai crescendo cada vez menos, ela vai atingir um ponto máximo, e daquele ponto em diante, se eu continuar contratando pessoas, a produção total ela vai começar a cair. A produção total ela vai começar a cair. Quer dizer, os trabalhadores adicionais que estão sendo contratados, eles vão agregando a produção total cada vez menos. Cada vez menos. Tá? A produtividade marginal ela é decrescente. E o que é essa produtividade marginal? A produtividade marginal do trabalho é o quanto incrementa, né, o incremento na produção total gerado por um trabalhador adicional. Então, eu contrato um trabalhador adicional, qual é o incremento na produção total? Tá? Então, produtividade marginal do trabalho. É o incremento na produção total, PT, tá? Produção total,
gerada por uma unidade adicional. Uma unidade adicional de trabalho. E a lei dos rendimentos decrescentes, ela considera que, via de regra, a produtividade marginal ela é decrescente. Então, o quanto cada trabalhador adicional incrementará na produção total, considerando tudo mais constante, é cada vez menos, via de regra. É cada vez menos, via de regra. Será cada vez menor, via de regra. Então, eu contrato um trabalhador adicional. Ao contratar o trabalhador adicional, esse trabalhador adicional agrega a produção total cada vez menos. Então, a gente está diante aqui de uma produtividade marginal do trabalho. Eu dei o exemplo do trabalho, mas podia ser qualquer fator. Uma produtividade marginal do trabalho que é decrescente. Uma produtividade marginal do trabalho que é decrescente. Eu vou contratando trabalhadores adicionais, considerando tudo mais constante. Esses trabalhadores adicionais que estão sendo contratados agregarão a produção total cada vez menos. Agregarão a produção total cada vez menos. Agregarão a produção total cada vez menos. Então, a gente está diante aqui de um cenário onde nós temos economias de escopo, deseconomias de escopo e a produtividade marginal do trabalho sendo decrescente, o que é garantido pela lei dos rendimentos decrescentes. Segundo a lei dos rendimentos decrescentes, eu tenho um insumo fixo, um insumo variável. O insumo variável, ao ter a sua dotação aumentada, ao ter a sua quantidade aumentada, agregará, incrementará a produção total cada vez menos. Né? Então, a gente pode observar que a produção total ela vai crescendo cada vez menos, até que ela para de crescer, atinge um ápice, e daquele ponto em diante ela começa a cair. Se eu continuar contratando pessoas, a produção total ela irá cair. Se eu continuar contratando pessoas, ela irá cair. A produção total ela irá cair. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, a produção total ela irá cair. Então, temos economias de escopo e deseconomias de escopo. Por que essa produtividade marginal ela é importante? Porque a firma, gente, ela é uma compradora de fatores de produção. O consumidor, como nós havíamos visto na teoria do consumidor, ele compara o preço com o benefício, custo com benefício. O custo é o preço, o benefício era a utilidade marginal proporcionada por aquele produto. No caso da teoria da firma, a firma também compara preço e benefício, custo e benefício. O benefício de contratar um trabalhador é o incremento na produção total que esse trabalhador proporciona. O custo é o preço dele, é o salário dele. Então, isso é muito importante para a gente entender toda a mecânica e a dinâmica do mercado de trabalho e do próprio mercado de fatores de produção, de todos os fatores. A empresa compara custo com benefício, ela compara quanto aquele trabalhador vai agregar à produção total, quanto aquele trabalhador vai incrementar a produção total versus o quanto ele ganha. Então vamos para lá, gente. Olha lá. Então, se a gente estiver pensando aqui com a cabeça de uma empresa, a empresa vai comparar a produtividade marginal do trabalhador com o salário dele. Né? Então, se a produtividade marginal do trabalhador está maior do que o salário, puxa, bacana. Esse trabalhador agrega a produção total mais do que ele ganha. Se ele agrega a produção total mais do que ele ganha, a minha lógica é contratá-lo. Já quando a produtividade marginal deste trabalhador estiver menor do que o salário, se ele agrega a produção total menos do que ele ganha, o meu comando vai ser demitir. Eu vou demitir esse camarada. Já quando a produtividade marginal do trabalho estiver igual ao salário, esse salário é sempre salário real, tá, gente? Não é salário nominal. Aí eu estarei num cenário de equilíbrio. Cenário de equilíbrio no qual eu não contrato nem demito. Então, a lógica do mercado de trabalho é essa. Essa é a lógica. Então, vamos colocar aqui um gráfico? Vamos. Então, a gente tem aqui um gráfico onde nós temos quantidade de trabalho e temos aqui também produtividade P
e salário, que é representado em inglês pela letra W, que vem de wage. Então, nós temos aqui o salário do trabalhador, né, o salário do trabalhador, que é um salário de mercado, que foi definido pelo mercado. E nós temos a produtividade do trabalhador, que num primeiro momento ela até pode aumentar, mas via de regra ela vai cair e vai chegar num determinado momento que ela se torna até negativa. A produtividade marginal do trabalhador é quanto aquele trabalhador agrega à produção total, o quanto ele faz a produção total crescer. O quanto ele faz a produção total crescer. E o que a gente pode observar claramente é o seguinte: enquanto a produtividade marginal do trabalho estiver acima do salário, vale a pena contratar. Vale a pena contratar. Porque os trabalhadores que estão sendo contratados agregam à produção total mais do que eles ganham. Agregam à produção total mais do que eles ganham. Já no cenário oposto, se a produtividade marginal estiver menor do que o salário, o comando é demitir. Porque eles agregam à produção total menos do que eles ganham. O equilíbrio do mercado de trabalho, portanto, acontece aqui neste ponto preto, na igualdade entre produtividade marginal e salário. Neste ponto, nós temos o equilíbrio. Essa aqui vai ser a quantidade de equilíbrio. Vai ser a quantidade de equilíbrio. Essa vai ser a quantidade de equilíbrio. Então, o equilíbrio do mercado de trabalho dar-se-á quando a produtividade marginal do trabalho for igual ao salário, lembrando que esse salário é o salário real. Este é o equilíbrio do mercado de trabalho. Nesse caso, você não tem nenhum incentivo a contratar mais pessoas, nem a demitir, considerando tudo mais constante. Claro, isso aqui é uma fotografia. Se a produtividade for modificada, se o salário for modificado e tal, você vai ter um novo ponto de equilíbrio com as mesmas características. Então, nós estamos comparando aqui produtividade marginal do trabalho com salário, produtividade marginal do trabalho com salário. Então, nós temos contratar, demitir e o equilíbrio. Contratar, demitir e o equilíbrio. Contratar, demitir e o equilíbrio. Essa é a dinâmica do mercado de trabalho que já foi, inclusive, cobrada em prova. Então, a empresa ela compara benefício com custo. O benefício é o incremento à produção total gerado pela contratação de um trabalhador adicional. O custo é o salário dele, é o salário real. O incremento gerado por um trabalhador adicional ele tende a ser cada vez menor, por conta da lei dos rendimentos decrescentes. Então, eu vou contratando trabalhadores adicionais e, ao contratar trabalhadores adicionais, esses trabalhadores adicionais vão agregando a produção total cada vez menos. Enquanto eles estiverem agregando mais do que eles ganham, beleza, eu vou contratando. Se eles estiverem agregando menos do que eles ganham, eu demito. Se eu estiver aí num equilíbrio, né, a produtividade estiver igual ao salário, aí eu nem contrato, nem demito, estarei num ponto de equilíbrio. Nem contrato, nem demito, estarei num ponto de equilíbrio. Tá? Então, a gente está falando aí de produtividade marginal do trabalho versus o salário. Produtividade marginal do trabalho versus o salário como mecanismo aí regulador do mercado de trabalho, como mecanismo que levará você para um patamar de equilíbrio. Tá legal, gente? Então, essa é a dinâmica do mercado de trabalho. Então, recapitulando o que nós vimos aqui nessa primeira parte do nosso encontro de hoje, falamos aqui da maximização de lucros, falamos que a firma não é maximizadora de receita, não é minimizadora de custos, ela é maximizadora da distância. Vimos que receita total é preço vezes quantidade, custo fixo mais variável dá o custo total, receita total média é a receita total dividido pela quantidade, custo total médio é o custo total dividido pela quantidade, custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade, variável médio é o variável dividido pela quantidade, receita marginal é o incremento na receita total gerado por uma unidade adicional, custo marginal é o incremento no custo total gerado por uma unidade adicional. Vimos que o curtíssimo prazo, todos os fatores são fixos, curto prazo, pelo menos um fator fixo, pelo menos um variável. Longo prazo, todos os fatores são variáveis. Economias de escala, aumenta a produção, custo médio cai. Deseconomias de escala, aumenta a produção, custo médio sobe.
Rendimentos crescentes de escala, aumento todos os fatores numa determinada proporção, a produção aumenta mais do que proporcionalmente. Rendimentos constantes, aumento todos os fatores numa proporção, a produção aumenta na mesma proporção. Rendimentos decrescentes de escala, aumento todos os fatores numa determinada proporção e a produção aumenta menos do que proporcionalmente. Economia de escopo, é mais barato produzir junto do que separado. Deseconomia de escopo, é mais barato produzir separado do que junto. Vimos aí a lei dos rendimentos decrescentes. Se eu tenho um fator fixo e um fator variável, o fator variável vai agregando a produção total cada vez menos. Vimos, inclusive, aqui a lógica do mercado de trabalho. Produtividade marginal do trabalho, do labor, maior que o salário, contratar, menor, demitir, igual cenário de equilíbrio. Então, o equilíbrio do mercado de trabalho dar-se-á quando a produtividade marginal do trabalho é igual ao salário. Vamos fazer uma pequena pausa, vamos trocar a fita e já voltamos. Até já.